Câncer é um grupo de doenças caracterizado pelo crescimento desordenado das células. Células são pequenas unidades microscópicas que compõem todas as coisas vivas. Estima-se que um organismo adulto tem aproximadamente 30 trilhões de células, e cada um de nós teve origem em uma única célula. Então são necessárias muitas divisões celulares para o crescimento. Assim como, durante o envelhecimento e o dano provocado no dia a dia, as células precisam se reproduzir para renovar e garantir o funcionamento adequado dos nossos corpos. Cerca de 2 trilhões de células se dividem por dia. Cada vez que essas divisões ocorrem, toda a informação genética contida no DNA, codificada nos genes, precisa ser duplicada. Essa informação contém não somente as informações que são herdadas dos nossos pais e as nossas características e traços que nos tornam únicos, mas esses genes também contêm informações e instruções muito específicas para quando as células devem dividir-se e quando elas devem morrer. Quando ocorre um crescimento, uma falha, uma corrupção dessa informação, isso pode resultar num crescimento desordenado e uma incapacidade dessas células que estão danificadas de morrerem para que uma nova geração de células ocupe o lugar delas. O câncer pode ocorrer, portanto, de forma fortuita e aleatória em qualquer região do corpo. É um processo complexo que envolve múltiplas etapas. Qualquer substância que seja capaz de provocar uma alteração de DNA pode resultar no surgimento de um câncer, se essa alteração se der naqueles genes que regulam esses processos complexos de divisão e morte celular. Algumas substâncias encontradas, por exemplo, no cigarro, são ditas carcinógenas porque são capazes de provocar essas alterações. A gente também pode encontrar isso na poluição ambiental. Obesidade, sedentarismo, dieta são também fatores que podem aumentar o risco de alterações ou criar condições que aumentem o risco de alterações no material genético das células, aumentando o risco de câncer. Certas infecções crônicas, como por exemplo, pelo vírus da hepatite B e C, são responsáveis pela maioria dos casos de câncer de fígado, assim como as infecções por HPV são responsáveis pela grande maioria dos casos de câncer de colo uterino, orofaringe e de canal anal. Embora 80% dos casos sejam causados por esses fatores externos e uma proporção deles podem ocorrer de maneira fortuita, menos de 10% dos casos são ditos hereditários ou familiares. Nessa circunstância, o paciente ele herda um gene que aumenta o risco de desenvolvimento de câncer ao longo da vida. Ele não é determinante para a ocorrência do câncer, mas aumenta o seu risco ao longo da vida. Existem mais de 100 tipos diferentes de câncer que podem afetar os seres humanos. Em todos eles, isso é caracterizado pelo crescimento desordenado, formando um tumor que pode se espalhar para outras regiões do corpo. Em caso de tumores benignos, você pode ter o crescimento de células que causa apenas problemas locais. Elas não são capazes de invadir estruturas adjacentes ou mesmo de se espalhar para outras regiões do corpo. E eles não tendem a recair quando são removidos.